Entre o real e o impossível. Olhe para o céu em uma noite sem nuvens, longe da poluição luminosa da cidade. Você estará testemunhando apenas uma fração ínfima das centenas de bilhões de estrelas que compõem a nossa própria galáxia, a Via Láctea. E a Via Láctea é apenas uma das estimadas 2 trilhões de galáxias no universo observável, segundo dados do telescópio espacial Hubble de 2016. Em meio a essa imensidão inimaginável, com aproximadamente 400 bilhões de estrelas apenas na nossa galáxia e bilhões de planetas potencialmente habitáveis, a pergunta mais profunda e existencial da humanidade ecoa em um silêncio perturbador e quase ensurdecedor. Onde estão todos os outros? Essa é a essência do paradoxo de Fermi, uma questão formulada em 1950 pelo brilhante físico nuclear ítalo-americano Enrico Fermi. Se o universo é tão vasto, tão antigo e tão propenso à formação de vida, por que não encontramos nenhuma evidência concreta de vida extraterrestre avançada? Onde estão as naves intergalácticas, as comunicações de rádio, as megaestruturas alienígenas que deveriam povoar os céus? E a resposta mais aterrorizante e sombria para esse paradoxo é o que chamamos de o Grande Filtro. Uma teoria que postula que em algum ponto crítico da evolução da vida, desde sua origem até o desenvolvimento de uma civilização interplanetária, existe uma barreira quase intransponível, um obstáculo tão monumental que impede que a vida inteligente se desenvolva e se espalhe pela galáxia. Este é o arquivo cósmico mais profundo e talvez o mais sombrio que já abrimos. Ele nos força a encarar uma verdade cósmica desconfortável, ou o grande filtro já ficou para trás em nossa história, e somos um milagre cósmico que o superou, uma hipótese otimista, mas que nos torna uma anomalia perigosa. Ou, o que é infinitamente mais provável e assustador, o grande filtro ainda está à nossa frente, e a humanidade caminha cegamente para a sua própria extinção, um destino que aguarda todas as civilizações que ousam avançar demais. Hoje, no arquivo cósmico do Arquivo Proibido, vamos desvendar as complexidades do grande filtro. Analisaremos as etapas cruciais para o surgimento da vida inteligente, discutiremos onde esse filtro pode estar escondido em nossa linha do tempo cósmica e por que sua existência nos faz questionar não apenas nosso lugar singular no universo, mas o próprio destino da nossa espécie. Preparem-se para uma viagem ao abismo do pensamento cósmico e as implicações mais aterrorizantes para a humanidade. Para realmente compreendermos a magnitude e as implicações do grande filtro, precisamos primeiro internalizar a inquietante pergunta que deu origem a tudo, o paradoxo de Fermi, a vastidão do universo observável. O universo, como o conhecemos hoje através de nossos telescópios mais avançados, contém uma quantidade assombrosa de matéria. Estimadamente, ele abriga 2 trilhões de galáxias, um número revisado em 2016 por observações do Hubble. Cada uma dessas galáxias, por sua vez, é um aglomerado de estrelas. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, possui entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. A proliferação de planetas habitáveis, dados de missões como o telescópio espacial Kepler, lançado em 2009, e suas extensões subsequentes revelaram que planetas são extremamente comuns. Um estudo seminal de 2013 da Universidade da Califórnia, Berkeley, com base em dados do Kepler, estimou que existem pelo menos 40 bilhões de exoplanetas do tamanho da Terra, orbitando estrelas semelhantes ao Sol ou anãs vermelhas dentro da zona habitável apenas na Via Láctea. Isso significa que há inúmeras terras potenciais, a idade do tempo cósmico. O universo tem uma idade estimada em 13,8 bilhões de anos. Nossa própria Via Láctea se formou cerca de 13,6 bilhões de anos atrás. Essa imensidão de tempo cósmico significa que, se a vida é um fenômeno comum, houve tempo mais do que suficiente para que ela surgisse, evoluísse e para que civilizações avançadas se desenvolvessem e colonizassem vastas regiões da galáxia, muito antes mesmo da formação do nosso Sol e da Terra. A pergunta de Fermi, 1950.
Durante um almoço informal no Laboratório Nacional de Los Alamos, em 1950, Enrico Fermi, discutindo sobre a possibilidade de OVNIs e alienígenas, teria levantado a famosa questão: onde estão todos? Seu raciocínio era direto. Se a vida inteligente é provável e o universo oferece recursos e tempo para seu desenvolvimento, por que o espaço não está repleto de sinais de vida? Edward Teller, colega de Fermi e pai da bomba de hidrogênio, que estava presente no almoço, relatou em várias ocasiões que Fermi estava muito sério com a pergunta. A implicação para todos nós era clara. Se eles existem, se são capazes de viajar e se multiplicar, por que não colonizaram a galáxia e por que não nos contataram ou pelo menos deixaram rastros óbvios? A equação de Drake, 1961. Frank Drake, um astrônomo americano e pioneiro no SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, em 1961, desenvolveu uma equação famosa para estimar o número de civilizações comunicativas ativas em nossa galáxia. Mesmo com estimativas conservadoras para cada uma das 7 variáveis da equação, o resultado ainda sugere que deveria haver milhares ou até milhões de civilizações avançadas na Via Láctea. Desde sua formulação, a equação de Drake tem sido um pilar de inúmeros artigos científicos e programas de busca de vida extraterrestre. No entanto, décadas de escuta com radiotelescópios pelo Projeto SETI, que começou em 1960 com o Projeto OSMA, continuam a bater de frente com o grande silêncio do cosmos. Para que uma civilização como a nossa, com tecnologia, comunicação e autoconsciência, surja e prospere, a vida precisa passar por uma série de etapas cruciais, cada uma delas representando um feito improvável. Em cada uma dessas etapas, existe o potencial para um filtro, uma barreira evolutiva tão difícil de transpor que impede a vida de avançar. A formação de sistemas planetários habitáveis. Não basta um planeta. Ele precisa estar na zona habitável de sua estrela, onde a água líquida pode existir, ter uma massa e tamanho adequados, possuir um campo magnético robusto para desviar radiação solar prejudicial, uma atmosfera estável com os gases certos e a presença de água líquida em abundância. A formação da nossa Lua, por exemplo, através de um gigantesco impacto há cerca de 4,5 bilhões de anos, é considerada crucial para a estabilidade do eixo da Terra e para as marés que podem ter impulsionado o surgimento da vida. O surgimento da vida, a biogênese. Esta é a transição fundamental de matéria inanimada para a vida autorreplicante. Como as moléculas orgânicas simples se auto-organizaram para formar as primeiras células primitivas. Este é um dos maiores mistérios da ciência, ainda não totalmente compreendido. Aconteceu apenas uma vez na Terra. É um evento comum em outros planetas ou incrivelmente raro e fortuito. A evolução da vida simples para a vida complexa, eucariotos. Por aproximadamente 2 bilhões de anos na Terra, a vida foi exclusivamente unicelular e procarionte, bactérias e arqueias. O surgimento das células eucarióticas, com núcleos e organelas complexas, foi um salto evolutivo gigantesco, há cerca de 2,1 bilhões de anos. Essa simbiose entre células abriu caminho para a complexidade, a explosão cambriana e a vida multicelular. O desenvolvimento de animais complexos e multicelulares, como observado na explosão cambriana, há cerca de 541 milhões de anos, onde a maioria dos grandes grupos de animais modernos surgiu, foi outro gargalo evolutivo. O desenvolvimento de olhos, esqueletos e sistemas nervosos complexos foi um divisor de águas. O surgimento da inteligência e da consciência. A evolução de um cérebro capaz de raciocínio abstrato, resolução de problemas complexos, pensamento simbólico e autoconsciência. Isso levou à capacidade de criar ferramentas avançadas, desenvolver linguagem complexa, construir sociedades e culturas e transmitir conhecimento entre gerações. A evolução da civilização tecnológica e interplanetária. O desenvolvimento de tecnologia avançada capaz de comunicação em larga escala, rádio, lasers, viagens espaciais, sondas, naves
e a capacidade de causar um impacto significativo em seu próprio ambiente planetário e, potencialmente, em seu ambiente cósmico. O grande filtro, portanto, é a etapa ou etapas dessa jornada que é incrivelmente improvável de ser superada. É o obstáculo que impede a vida inteligente de se espalhar. A questão central é: onde esse filtro está posicionado em nossa própria linha do tempo cósmica? Essa pergunta nos leva a 3 cenários aterrorizantes para o futuro da humanidade. O que significa? Somos incrivelmente sortudos. A humanidade e a vida complexa na Terra superaram um ou mais eventos tão raros e improváveis que a vida inteligente avançada é uma exceção cósmica, não a regra. O filtro estaria localizado na formação da vida, a biogênese, ou na transição para a vida complexa. Talvez a Terra seja um planeta raro, com uma combinação quase milagrosa de fatores: uma estrela estável, uma lua grande para estabilizar seu eixo, tectônica de placas para reciclar nutrientes, e uma posição galáctica segura longe de regiões com supernovas frequentes. Implicação para a humanidade. Estamos sozinhos no universo, ou somos uma das primeiríssimas civilizações a atingir esse nível de desenvolvimento? Isso nos torna uma anomalia preciosa, mas também nos impõe uma imensa responsabilidade. Peter Ward, paleontólogo, e Donald Brownlee, astrobiólogo, em seu livro de 2000 Rare Earth, Why Complex Life is Uncommon in the Universe, argumentam extensivamente que a combinação de fatores geológicos e astrofísicos que permitiram a vida complexa na Terra é tão improvável que nossa existência é de fato extremamente rara, talvez única. O que significa? A vida inteligente pode ser relativamente comum até certo ponto da evolução, mas todas as civilizações são inevitavelmente destruídas antes de atingirem a capacidade de comunicação interestelar ou colonização galáctica em larga escala. Nós ainda não o encontramos, mas caminhamos em sua direção. O filtro estaria localizado em nosso futuro próximo. Autodestruição tecnológica. A capacidade de nos autodestruir através de armas nucleares, guerra biológica, tecnologias de inteligência artificial superpotentes fora de controle, como um ponto de singularidade descontrolado, ou a criação de nanobots assassinos, o cenário do Gu cinzento. Colapso ecocida. O esgotamento irreversível de recursos naturais, a poluição ambiental generalizada, ou mudanças climáticas catastróficas que tornam o planeta inabitável para a vida complexa. Catástrofes cósmicas inevitáveis. Eventos imprevisíveis e imparáveis como supernovas próximas, explosões de raios gama, GRBs, que esterilizam galáxias inteiras, impacto de asteroides de extinção, ou até mesmo um evento cósmico maior que reajusta a galáxia. Predadores, alienígenas, a Floresta Negra. A ideia sombria de que existem civilizações predatórias na galáxia que silenciam outras civilizações emergentes assim que elas se tornam detectáveis, antes que se tornem uma ameaça ou uma competição por recursos. Essa teoria é popularizada pela trilogia Remembrance of Earth's Past, do autor chinês Cixin Liu. Implicação para a humanidade. Nenhuma civilização inteligente alcança a imortalidade cósmica ou a colonização galáctica. Estamos condenados e o grande filtro é uma parede invisível que nos aguarda, esperando o momento certo para nos derrubar. O físico e astrofísico Carl Sagan, em diversas entrevistas e em seu livro Cosmos, alertava repetidamente sobre a infância tecnológica da humanidade. Estamos no estágio mais perigoso de nossa existência, com o poder para nos destruir muitas vezes, mas sem a sabedoria suficiente para evitar isso. Artigos de cientistas do Instituto do Futuro da Humanidade da Universidade de Oxford, publicados em 2004 no Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, têm discutido seriamente a probabilidade de o grande filtro estar à nossa frente, chamando a atenção para os riscos existenciais gerados por nossa própria tecnologia. O que significa? Civilizações avançadas existem em abundância, mas por algum motivo, intencional ou inerente,
elas não se comunicam conosco ou não interferem em nossa evolução. O filtro estaria na natureza da comunicação, existência. Não querem ser encontrados. Medo de predadores cósmicos ou da contaminação cultural. A famosa diretriz primária de Star Trek. Um conceito de não interferência. São demasiado avançados. Sua tecnologia, formas de vida e modos de comunicação são tão radicalmente diferentes dos nossos que não conseguimos percebê-los. Ou eles operam em escalas cósmicas, como esferas de Dyson ou computadores quânticos galácticos, que transcendem completamente nossa atual compreensão. O paradoxo do zoológico, quarentena. Eles nos observam intencionalmente, mas não interagem, como pesquisadores estudando uma espécie rara em um zoológico cósmico, aguardando que atinjamos um certo nível de maturidade. Transcenderam a existência física. Evoluíram para formas de vida não orgânicas ou para o ciberespaço, abandonando o interesse em interações físicas. Implicação para a humanidade. Não estamos sozinhos, mas nossa incapacidade de perceber ou sermos percebidos é o nosso próprio filtro. Ou somos considerados imaturos demais para o contato. Apesar das implicações assustadoras do grande filtro, a busca por vida extraterrestre continua incansável, impulsionada pela curiosidade humana e pelo desejo de não estar sozinho. Iniciativas como o Projeto SETI, a observação contínua de telescópios como o James Webb e o futuro de ambiciosas missões espaciais de exploração exoplanetária nos mantém esperançosos. Cada nova descoberta de um exoplaneta potencialmente habitável ou de moléculas orgânicas complexas em nuvens interestelares reacende a esperança e intensifica o debate sobre o grande filtro. O silêncio persistente do SETI. O Projeto SETI tem escutado os céus por mais de 60 anos, utilizando radiotelescópios poderosos em todo o mundo, como o de Arecibo, em Porto Rico, antes de seu colapso em 2020, e o FAST, 500-Meter Aperture Spherical Telescope, na China. No entanto, o grande silêncio persiste. Até agora, nenhum sinal artificial inequívoco de uma civilização tecnológica foi detectado. A vulnerabilidade humana e os minifiltros. Se a hipótese mais sombria for verdadeira e o grande filtro ainda está à nossa frente, a humanidade enfrenta desafios existenciais monumentais. As ameaças que enfrentamos hoje podem ser os minifiltros que as civilizações do passado não superaram. Mudanças climáticas irreversíveis, pandemias globais, como a de 2019 a 2022, esgotamento de recursos essenciais, conflitos nucleares, com um arsenal global de milhares de ogivas, e o avanço descontrolado da inteligência artificial são apenas alguns dos perigos que nos cercam. Cientistas e futuristas como Nick Bostrom, fundador do Future of Humanity Institute, da Universidade de Oxford, têm alertado em seus trabalhos sobre a urgência de abordar esses riscos existenciais. A nossa capacidade de superar esses desafios será o teste decisivo para saber se somos capazes de evitar o grande filtro. A única certeza, seja qual for a localização real do grande filtro, a única certeza inegável é que a vida inteligente capaz de formar civilizações tecnológicas é, até onde sabemos, incrivelmente rara em sua capacidade de surgir, sobreviver e prosperar em escalas cósmicas. A Terra é um oásis de vida, e a humanidade é um experimento cósmico precioso, talvez único e certamente frágil. O grande filtro não é apenas uma teoria científica, é um chamado urgente à reflexão e à ação. Ele nos obriga a encarar a fragilidade inerente da nossa própria existência e a possibilidade assustadora de que o universo seja um lugar muito mais perigoso, silencioso e solitário do que gostaríamos de acreditar. Se o filtro está atrás de nós, somos o milagre cósmico, os pioneiros. Mas se ele está à nossa frente, cada passo que damos em direção ao progresso tecnológico e social é um passo em direção a um precipício desconhecido, um teste final para a nossa inteligência e nossa capacidade de sobrevivência. A resposta para o paradoxo de Fermi, quando e se a descobrirmos,
pode ser a mais solitária e aterrorizante de todas. Qual sua opinião mais forte sobre o grande filtro? Você acredita que já passamos por esse gigantesco obstáculo evolutivo ou que ele ainda nos espera no futuro, uma barreira intransponível para todas as civilizações? Qual cenário te assusta mais e por quê? Deixe sua teoria nos comentários. Sua perspectiva é fundamental para a nossa comunidade. Se você foi impactado por este arquivo cósmico e sente a urgência de desvendar esses mistérios profundos do universo, deixe seu like para apoiar nosso trabalho, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas investigações e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu sou Arthur Montenegro e este foi mais um Arquivo Proibido.